Paulo Calef anuncia sua pré-candidatura para a presidência do Grêmio. E aqui eu te trago um resumo de propostas, quem está composto no conselho de administração e também a alta cúpula que será junto com Paulo Calef se eleito da frente do Grêmio a partir de 2026, no triênio até o final de 2028. Este assunto depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixou o like? Deixa o like, né? Inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar em maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Antes de mais nada, né, antes de começar aqui o assunto, eu quero trazer para vocês, para deixar muito claro na situação dos vídeos aqui, que a partir de agora a gente vai começar a falar assim mais de política, porque a gente está entrando numa fase em que as eleições do Grêmio vão começar a esquentar mais. E aqui eu vou trazer no canal, especificamente falo por mim aqui no canal, vídeos mais informativos do que se trata nas eleições, né, o dia a dia que acontece, sem muita opinião. Para deixar muito claro, é claro, isso é a base do que a gente faz, do jornalismo, mas para deixar claro que aqui não vai ter nenhuma opinião sobre um lado ou outro, apenas informando o que acontece no dia a dia. E é isso que esse vídeo traz: informações sobre as primeiras falas de Paulo Calef como pré-candidato à presidência do Grêmio. Então, deixando muito claro, sem opinião, somente informações sobre as eleições do Grêmio, tá certo? Então vamos lá. Hoje, para quem viu a entrevista exclusiva para o canal de Alex Bagé e também da Rádio Mortal, Paulo Calef anunciou sua pré-candidatura para a presidência do Grêmio. Paulo Calef, que disse algumas coisas sobre isso, que já vem trabalhando alguns meses essa situação, conversando com seus pares, com algumas pessoas para entender um pouco mais, se inteirar um pouco mais também do assunto. Ele que foi vice-presidente do Grêmio dessa gestão atual, o presidente Alberto Guerra, do início até metade de 2023, onde o presidente Alberto Guerra decidiu desligar Paulo Calef do cargo e desde então vem se moldando cada vez mais para chegar a essa pré-candidatura com conhecimento, né, com estrada aí para poder representar a torcida gremista. Alguns pontos que o Calef coloca na entrevista, tá certo? Começamos aqui com quem vai compor a gestão do Paulo Calef se eleito. A gente vai lembrar que há alguns dias, né, no seu perfil das redes sociais, Paulo Calef posta fotos com silhuetas, né? Quem seria as pessoas que estariam junto com ele na alta cúpula. E, claro, todo mundo tinha a suspeita, que hoje foi confirmada, de Darley e Maicon estarem juntos com Paulo Calef nesta campanha, nessa eleição. As funções que cada um vai exercer caso seja eleito, tá certo? O Danley vai ter um cargo de gerente de futebol, um cargo remunerado, ele deixou muito claro que o Danley vai fazer essa função, mas para isso ele deixou muito claro que o Danley, se eleito, vai deixar a vida política focar somente no Grêmio, ou seja, o Danley hoje ele é deputado federal, todo mundo sabe o cargo que exerce o Danley, e se eleito vai deixá-lo, vai deixar a vida política pública e vai somente se concentrar no Grêmio. Então, este será o cargo de Darley caso eleito, gerente de futebol, né? Tratar mais essas coisas gerais. Com isso, então, o Maicon, né, nessa situação toda, ele será o coordenador técnico, né, o termo utilizado por Paulo Calef. Vai ser mais dirigido ao campo, aquela linguagem mais de boleiro que ele falou bastante durante a entrevista, uma linguagem que somente se entende entre os jogadores, ex-jogadores, uma linguagem de boleiro. Então, resumindo, é o que o Maicon vai fazer neste cargo. Então, como disse, de coordenador técnico, como mencionou o Paulo Calef. Pois bem, além destes dois, que estava muito claro, né, através das silhuetas e confirmado hoje pelo Calef, mais pessoas estarão presentes no conselho de administração. Ah, esqueci de mencionar, um executivo também, tá certo? Ele cita que além destes vai ter mais um executivo, que ele não vai dizer o nome até não ser eleito, pois é uma pessoa que está com um cargo, hoje está empregada, e aí por conta disso não vai ser dito o nome dessa pessoa. A gente tem informação, né, o que se diz nos bastidores, que este executivo do Calef é o Rui Costa. Foi perguntado sobre isso, mas
desconversou até para justamente isso que ele disse, não vai falar nome de pessoas que estão em cargos neste momento, estão empregadas para não comprometer as pessoas. Então, o executivo, por essa situação, ele não afirmou que vai ser o Rui Costa o outro nome, tá certo? E aí a gente parte, então, para o Conselho de Administração de Paulo Calef. Tem o CEO, certo? Tem o CEO e tem um cargo aqui que ele citou, que é o gerente de operações de estratégia e governança, tá? Seria um cargo novo aí no Conselho de Administração. O que seria nesse cargo? Um executivo que vem de uma multinacional esportiva com um amplo currículo de Olimpíadas, de Copa do Mundo, nessa parte mais futebolística. Então, não disse o nome também, mas a pessoa que vai ocupar o cargo de gerente de operações de estratégia e governança é uma pessoa de currículo forte no futebol, que vai ajudar, claro, ao Grêmio a ter essa situação no mundo futebolístico, claro, como essa pessoa tem o seu currículo. Além destes que ele não citou os nomes, ele citou os outros nomes que compõem o conselho de administração. E aqui eu vos falo, tá certo? Jerônimo Santos, este denominado por Paulo Calef, o braço direito do CEO, tá certo? Um pouco do histórico do Jerônimo Santos. Ele revoluciona o Grupo Ipiranga, nas palavras do Paulo Calef nos anos 90. Hoje, segundo o Calef, o Grupo Ipiranga, os postos Ipiranga, são conhecidos muito pelo Jerônimo Santos e ele é especialista em marketing e administração de empresas. Também ele cita o César Lindermayer. O César e o Jerônimo são mais voltados aos financeiros, tá certo? É isso que eu quero trazer para vocês. Esses dois são mais voltados aos financeiros, como explicou o Calef. E tem os outros também que fazem parte desse conselho de administração. O Luigi Gerassi, que é proprietário da Luad Imóveis, Pedro Dalmagro, que é diretor proprietário do grupo Dalla Santa, tem também o Jaime Binsfield, ele representa o sócio do interior e fora do Rio Grande do Sul, foi essa aspas que trouxe o Paulo Calef sobre o Jaime Binsfield, e também ele citou outros cargos que ele ocupou durante sua carreira. Ele é um dos principais produtores de biodiesel no país, com sua carreira formada no Mato Grosso. E por conta dessa importância dele no Mato Grosso, ele foi presidente do Luverdense, time que recentemente esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Além destes, Marcelo Duarte, advogado investidor, e Antônio Vicente Nunes, que é delegado da Polícia Civil. Este, então, é o conselho de administração escolhido por Paulo Calef, né, e seus pares. Um conselho que foge muito do que vem acontecendo. Menos advogados, a gente vê bastante advogados nos conselhos de administrações. Menos advogados, mais empresários, mais gente que lida com essa situação como tem exemplos aqui, de imóveis, né? Bastante gente que lida com imóveis, bastante empresários, então investidores também presentes no conselho de administração de Paulo Calef escolhido, tá certo? E aqui agora a gente vai partir para um outro tema que foi tratado nessa entrevista: ideia de futebol. O que foi dito por Paulo Calef em ideia de futebol na sua gestão, caso eleito? Tá? Foi perguntado sobre o Felipão, porque ele mesmo citou que o Maicon será um coordenador técnico. Então, com isso, foi perguntado, obviamente, do Felipão, porque hoje quem ocupa esta função, ou próximo da função que ele pensa, é é o Felipão, tá certo? Então, com isso, foi perguntado como é que funcionaria o Felipão. E ele disse que, caso eleito, vai ter uma conversa do Felipão e vai ouvir primeiro o que o Felipão deseja, ao invés de propor algo ao Felipão. Ele diz que não quer usar a imagem de Luiz Felipe Scolari para se beneficiar. Ele acha que o Felipão ele ultrapassa qualquer cargo dentro do Grêmio, que é uma situação diferente pela sua importância na história do Grêmio. E aí, com isso, ele quer ouvir primeiro o Felipão o que ele pensa, o que ele deseja, para depois decidir algo. E disse que Maicon e Felipão podem sim trabalhar juntos, até porque a gente sabe que em 2021 um dos pontos que pesou naquele ano foi, daqui a pouco, um atrito do Felipão com alguns jogadores. Maicon estaria envolvido nessa situação toda, e aí foi perguntado sobre Maicon e Felipão, tá certo? Ele também prometeu o executivo, este que ele promete tanto, mas não fala o nome, desde o primeiro dia do seu mandato. Então não vai ser, por exemplo, o que aconteceu com a gestão atual do presidente Alberto Guerra. Falou-se muito do Rodrigo Caetano e acabou não vindo. Ele promete que o nome que ele está conversando, que está na pauta dele, vai ser o executivo desde o primeiro dia, tá certo? E se juntar todas essas pessoas, que ele mesmo diz, vai ser o maior departamento da história do clube em termos de número, em termos de qualidade, como disse o Paulo Calef.
Ele prometeu também um elenco competitivo, né? Foi perguntado sobre o Keisi Soares, né? Porque ele foi uma das pessoas envolvidas na contratação do atacante uruguaio. Prometeu um elenco bastante competitivo, que quer voltar a ver o Grêmio com um elenco competitivo. Além disso tudo, tá? Eles tomam uma coisa interessante aqui, né? Do Grêmio para fora do Brasil, tá certo? Ele diz que vem estreitando laços com clubes estrangeiros há 7 meses e conversando com patrocinadores fortes, né, há 3 meses, porque ele citou muito sobre essa situação do Grêmio ter os mesmos patrocinadores que o Inter, e acho que o Grêmio é uma marca muito grande e que não pode dividir isto com o seu rival, que tem que ter as suas próprias marcas, próprios patrocínios. E aí, nesse caso, o Paulo Calef estaria falando sobre com um patrocinador forte há 3 meses aí para ajudar ao Grêmio a ter mais caixa também com patrocínio. E nessa parte voltada do Grêmio para fora, ele citou o pensamento de uma pré-temporada na Europa, uma pré-temporada diferente do que vem sendo trabalhado. E inclusive, né, pegando um gancho, citou que o Campeonato Gaúcho jamais pode ser prioridade ao Grêmio. O que ele quis dizer com isso? Que o Campeonato Gaúcho não pode ser a única meta do Grêmio, vencer o Campeonato Gaúcho e acabou a temporada. Não, ele quer almejar coisas maiores. Com isso, então, esse pensamento de uma pré-temporada mais elaborada fora da Europa, não dando tanta importância para o Campeonato Gaúcho, visando outras competições maiores. Certo? Partindo para um outro ponto aqui, a gente vai tratar sobre a base. Alguns pontos que destacou o Paulo Calef sobre a base. Falou sobre a valorização das categorias de base, que um elenco é formado, sempre foi formado pelas categorias de base. E uma coisa também interessante aqui que ele disse: planeja uma quadra de futsal no CT Cristal para dar o início às categorias de base do clube. Muita gente sabe que muitos atletas vêm do futsal, vêm para o futebol do futsal. E o Paulo Calef enxerga isso. E com isso, ele quer fazer o futsal estar integrado junto no CT Cristal, que é o primeiro CT de desenvolvimento das categorias de base do Grêmio, lá no bairro Cristal, Zona Sul de Porto Alegre. Então, por isso que ele quer fazer essa quadra de futsal. Para estar interligado futsal ao futebol e dar mais oportunidade, deixar os atletas em formação mais capacitados para depois no futuro ajudarem no elenco profissional e, claro, estourarem carreira fora, tá certo? Então, além disso tudo, tá? Ele também citou de um fato de olhar mais para a psicologia dentro do clube, né? Que é um tema importante, não pode fugir do futebol essa questão da psicologia dentro do clube. Sobre treinador, tá certo? Bom, não é novidade, o Mano Menezes tem um contrato até o final de 2025, mas tem uma cláusula de renovação automática para caso o Grêmio classifique de forma direta para a Libertadores. No caso, tem duas possibilidades para Mano Menezes ainda. Uma delas é o Grêmio estar entre o G6 do Campeonato Brasileiro e a outra ser campeão da Copa Sul-Americana, que daria uma vaga direta. Com isso, Mano Menezes teria seu contrato renovado. Mas foi perguntado sobre essa situação do treinador, se a ideia é manter o Mano mesmo tendo vencido alguma competição. E ele falou que vai analisar essa situação toda e se é a ideia dele da gestão, mesmo com a renovação automática indo para Libertadores, manter o Mano Menezes. Vai analisar essa situação toda, vai conversar com o Mano Menezes para entender a ideia dele se bate com a ideia da gestão, tendo essa conversa sendo positiva, manterá Mano Menezes, tendo essa ideia negativa, não manterá e irá ao mercado na procura de outro técnico. Inclusive, perguntado sobre o modelo de treinador fora humano, ele falou que não vai em apostas, não vai daqui a pouco num Quinteiros da vida, né? Uma aposta que seria para o Grêmio, vai em convicções, algo que já está dando certo em todo lugar, que ele vê que dá certo e gostaria que acontecesse no Grêmio. E ele não exclui os técnicos estrangeiros, tá? Ele cita que não importa a nacionalidade. Um exemplo que ele citou foi Voda, cara que vem dando certo no Brasil, diferente do que foi o Quinteiros. Então, por isso que ele não limita somente a técnicos brasileiros. Ele fala sobre técnicos estrangeiros que não importa a nacionalidade. Outra situação que ele cita aqui é a promessa de treinos abertos com revitalização da área da imprensa com novidades nessa área. Por exemplo, com sócios estando presentes em treinamentos, entrevistas exclusivas dali da área visando os treinamentos, então tem outras ideias que o Paulo Calef tem para o CT, não só abrir o treino para a imprensa, mas colocando também outras situações envolvendo a área disponibilizada lá no CT Luiz Carvalho. Para a torcida, antes da torcida falar rapidinho um assunto para não esquecer. O Paulo Calef é contra a SAF, tá? Deixou muito claro isso na entrevista, citou exemplos de SAF, né, coisas que dão erradas. A SAF aqui não consegue dar a volta, ainda não conseguiu dar a volta no Brasil, né? Citou o exemplo do Vasco que se complicou com a SAF,
o Atlético Mineiro, que não ficou em saldo positivo mesmo depois com a implementação da SAF. Então, trouxe exemplos para dizer que é contra elas. E para fechar esse resumão aqui, para falar as propostas ditas por Calef voltadas ao torcedor. Ele citou um projeto que está na pauta, que é Sonho de Grêmio. Sócios de longe pagam menos e uma vez por mês tem prioridade na compra do ingresso para organizar a compra de ingresso. Se tu é do outro lado do Brasil, tu vai ter um jogo por mês a prioridade na compra dos ingressos. E mais barato nessa situação do sócio e também pagar menos o ingresso para poder ver o Grêmio. Se planejar aí daqui a pouco, tal jogo vai ter ingresso mais barato. Dá tempo de planejar para poder vir esse jogo pagando menos, pelo menos no estádio, né? No ingresso, enfim, e vai ter prioridade na compra. Outra situação é ele citou uma reformulação na comunicação do Grêmio para produção, citou o nome Grêmio Studio, né? Uma produção de conteúdo mais reformulada, trazendo mais profissionais, profissionalizando mais esse setor para trazer mais detalhes ao torcedor, né? Citou entrevistas, transmissões de jogos, enfim. O Paulo Calef quer reformar, revitalizar essa parte da comunicação interna do Grêmio, citando o nome Grêmio Studio. Também falou sobre o projeto que leva a telão, citou a palavra motorhome, né, que vai às cidades dos interiores com telão, com ex-jogadores e jogadores atuais para conversar com o torcedor. Então ele traz essa ideia de deixar o torcedor mais próximo através de ideias para assistir jogos juntos em cidades determinadas, uma cidade por vez, não são vários espalhados, só uma cidade por vez, escolhendo uma partida diferente para aproximar o torcedor de ídolos e jogadores do elenco atual. E também um olhar maior voltado ao torcedor do anterior. Quer dar mais carinho para esse torcedor, que ele entende que é importante, que é o coração do Grêmio, que faz a arena muitas vezes lotar, e ele quer dar esse olhar diferente para o torcedor do interior, tá certo? E esse foi um resumo da entrevista exclusiva do Paulo Calef para a Rádio Mortal e o canal do Alex Bagé. Deixa o like e deixa a tua opinião nos comentários. O que tu pensou dessas ideias? O que mais te agradou nas ideias do Paulo Calef? Quero saber a tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.